Boa noite, meus queridos. Vamos dar continuidade ao vídeo da aula passada, onde nós vimos sobre o movimento retilíneo uniforme, onde a característica intrínseca desse conteúdo é que a velocidade ela é constante, o que significa que ela percorre espaços iguais em tempos iguais. E uma característica... Na verdade, essa equação ela me permite calcular, por exemplo, comprimentos de trens ou de ponte e também vamos dizer, algumas características no que diz respeito ao encontro de corpos. Qual que é a posição em que dois corpos eles vão se encontrar, quanto tempo eles demoram para se encontrar e assim por diante. Então vamos analisar essa questão aqui. Um trem medindo 100 metros de comprimento trafega com velocidade constante de 10 metros por segundo e demora 1 minuto para atravessar uma ponte. Determine o comprimento da ponte. Bem, que tipo de equação a gente vai utilizar aqui para achar esse comprimento dessa ponte, esse comprimento L? Nesse caso, como a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniforme, a gente vai recorrer à nossa equação, o sorvete. Vamos anotar a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Então, observe o seguinte. Nós temos uma ponte de um comprimento L e nós temos um trem de comprimento de 100 metros. No instante em que a frente do trem ele entra na ponte, tá? O meu tempo ele é igual a zero e o meu espaço inicial ele vai ser igual a zero. Não, o meu espaço final ele vai ser igual a zero. Espaço, enfim, o inicial e o final é igual a zero. Então ele atravessa essa ponte inteira e aí ele leva 1 minuto para passar por inteiro nessa ponte. Então o tempo total é 1 minuto, só que eu tenho que converter para segundos. 60 segundos. Agora, a questão é o seguinte, qual que vai ser a posição final dele? Observem, qual foi o comprimento qual foi a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo? A gente considera, eu vou desenhar aqui bem grosseiramente, mas depois eu apago, tá? A gente vai considerar esse meu espaço aqui como a minha origem dos espaços, tá? Então no instante em que a frente do trem chega no, sei lá, igual a zero, aí o tempo começa a contar. Então ele passa por inteiro e aí ele percorre toda essa distância aqui, tá? Até terminar. Então a gente vai analisar toda essa distância que ele percorreu. Agora, qual que é essa distância que ele percorreu? Ele percorreu o comprimento da ponte mais os 100 metros, que é o comprimento do trem. Então, eu vou ter uma soma aqui. O meu espaço final, ele vai ser comprimento L, não, vamos definir como L, comprimento L da ponte mais o comprimento do trem. Então eu vou substituir essa soma na minha equação do sorvete. Eu vou ter LP mais comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Ou vocês podem utilizar outros termos, né? Tipo SP mais ST. Enfim, só que essa é a distância, não é comprimento. S0 mais VT. Ok? Então essa é a nossa equação. A nossa posição inicial ele vai ser igual a zero. A posição inicial e a final, elas são... Não a final, né? Mas a posição inicial é igual a zero porque começa a contar no tempo igual a zero na origem das posições. LP é quem eu quero descobrir. E LT é o comprimento do trem, que é igual a 100. Igual, velocidade é 10 vezes 60. Então, LP vai ser igual a 600 menos 100. E qual que é o comprimento da ponte? 500 metros. Fácil, né? Esta daqui, deixa eu apagar aqui. Essa é a equação que vocês sempre terão que utilizar. A gente sempre vai parar nessa soma aqui.
E aí, por meio dessa equação, você consegue resolver qualquer tipo de questão envolvendo comprimento de trem. Conseguiram entender a questão? Se não conseguiram, se a explicação não foi boa o suficiente, tem outros vídeos no YouTube. Ok? Vamos ver a questão de encontro de corpos. Vejamos aqui uma situação onde nós temos duas famílias que elas estão na BR e elas vão se encontrar em um certo ponto. Então, a posição inicial do corpo A é de 20 km e a velocidade inicial dele é de 80 km por hora. A posição inicial do corpo B é de 90 km e a velocidade dele é de 60 km por hora. Só que aí vem um pulo do gato. Ok? Por quê? Qual a direção em que o corpo B ele está se dirigindo? Ele não está se dirigindo à minha região negativa, do meu plano cartesiano, do meu ponto, do meu referencial. Então isso significa que a minha velocidade do corpo B ela é negativa. Vocês têm que se atentar, vocês têm que prestar muita atenção quanto a isso, tá? Pode ser que na questão ela dê o módulo, só que a direção dos corpos estão tão contrários uns dos outros, e aí você tem que incluir esse negativo. Então, o que eu quero saber é qual é a posição em que eles vão se encontrar e quanto tempo vai levar para que esses corpos eles se encontrem. Então, quilômetros por hora e quilômetros, não precisa converter para metros, não tem a mínima necessidade para isso. Qual a condição primordial para eu conseguir realizar o cálculo desse conteúdo, desse assunto? A posição inicial, vamos lá. Posição inicial de A é de 20 km. A posição inicial de B é de 90 km. Qual a posição final deles? Professor, eu não sei. Tá, tudo bem, normal. Eu também não sei. Só que você concorda comigo que a posição final do corpo B vai ser a mesma que o corpo A? Então eu posso dizer que a minha posição final de A ela vai ser igual à posição final de B. Só que eles estão em uma velocidade constante. Qual que é a equação que consegue descrever corpos que viajam em um movimento retilíneo uniforme? É o sorvete. Então eu vou substituir a equação do sorvete nessa minha equação. Professor, sempre vai ser desse jeito? O encontro dos dois sempre vai ser igual? Sempre. Se não rolar um encontro igual, então, não sei, é um erro na Matrix. Substituindo a equação do sorvete com os termos A e B, eu vou ter a posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o meu tempo, que vai ser igual a posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o meu tempo. Substituindo as equações, eu tenho que posição inicial de A é de 20 mais velocidade A 80t vai ser igual a 90 menos 60t. Certo? Então, equação de primeiro grau aqui, eu vou inverter, separar, igual com igual, 80t mais 60t vai ser igual a 90 menos 20. Então, aqui é 140t, que vai ser igual a 70. Então, eu passo o tempo para o outro lado, onde eu vou ter 70 dividido por 140. Professor, eu não sei, bambam. Quanto que é 7 dividido por 14? Meio, né? Meia hora. Esse é o tempo que os corpos eles levam para se encontrarem. Meia hora. Então, achamos o tempo em que os dois corpos eles levam para se encontrar. Apesar de um ter a velocidade diferente do outro, independente, eles vão levar o mesmo tempo. Para eu descobrir a posição final, basta eu substituir esse meio em qualquer uma das minhas equações. Qual equação eu vou substituir? Agora vamos substituir no 80, né? Então eu tenho que SA vai ser igual a VA, que é 80, mais... Não, 80 não, é 20. 20 mais 80 vezes 0,5. Então, SA
vai ser igual a 20 mais 40. Então a posição que eles vão se encontrar é de 60 km. Sabe uma parte legal dessa equação aqui? É que tem como a gente provar se está certo ou se está errado. Como? É só substituir esse valor nas duas equações. Nas duas equações tem que dar o mesmo valor, porque se não der o mesmo valor, então está errado. Você errou em alguma coisa. Agora é o seguinte, professor, e se o corpo B, na verdade, vamos pegar o corpo A. E se o corpo A ele estivesse contrário a esse movimento? Tá? Ele estivesse nessa direção também. Gente, ó, se o corpo A está a 80 km por hora e o corpo B ele está a 60 km por hora, que aí nesse caso seria menos 80 e menos 60, em que instante iria acontecer um encontro? Nunca. Não ia acontecer nunca. Então o tempo aqui ele daria um tempo negativo. Não existe tempo negativo, então daria merda. Né? Não tem como. Toda vez quando eu for trabalhar com encontro de corpos, onde os dois corpos estão se dirigindo na mesma direção, o corpo que está atrás, obrigatoriamente, ele tem que ter uma velocidade maior do que o que está na frente. Não tem como realizar um encontro de corpos se o corpo da frente é mais rápido que o corpo de trás. Não existe encontro de corpos disso, certo? Então, esses foram os dois cálculos. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios em algum outro vídeo. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios sobre comprimentos de trem e encontro de corpos, certo? Então, essas são as duas manipulações que a gente pode utilizar para efetuar esse tipo de cálculo. Comprimento de ponte e comprimento de trem e encontro de corpos, ou em que posição eles se encontram, ou o tempo que levam para se encontrarem. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!